Ele tentou esconder a fortuna para encontrar amor de verdade. Levou 20 foras até ouvir. Eu topo, mesmo sem saber seu nome. Ela era mineradora, com mãos sujas e coração limpo. E esse sim simples virou um casamento de milhões. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. A festa de aniversário de Renato Vasconcelos era, como sempre, o evento mais aguardado da alta sociedade paulistana. No terraço do seu Cobertura nos Jardins, a elite empresarial e social de São Paulo se reunia entre taças de champanhe importado e conversas estrategicamente calculadas. Renato, aos 38 anos, era o principal acionista da Vasconcelos Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, além de administrar a fortuna herdada de 3 gerações da família. Feliz aniversário, querido! Bianca Monteiro, sua atual namorada, se aproximou com um sorriso perfeitamente desenhado pelo batom vermelho. O vestido de grife delineava seu corpo esculpido por procedimentos estéticos de última geração. Preciso te apresentar ao Ricardo. Ele tem um projeto incrível que precisa de investimento. Vocês vão se adorar. Renato assentiu automaticamente, como fazia nas últimas festas, reuniões e jantares. Seu olhar percorreu o ambiente luxuoso. Sorrisos falsos, risadas exageradas, elogios vazios. De repente, uma sensação sufocante o invadiu. Ele se afastou discretamente, dirigindo-se ao escritório, onde fechou a porta e respirou fundo. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento que mantinha secretamente no bairro da Muca, Renato encontrava seu único refúgio. Ali, longe dos olhares interesseiros, ele podia ser apenas um homem comum. O contraste entre os dois mundos era cada vez mais insuportável. A ideia que vinha cultivando nos últimos meses finalmente tomou forma. E se ele abandonasse tudo? E se, pelo menos por um tempo, vivesse como alguém comum, sem o peso do sobrenome e da conta bancária? Na manhã seguinte, ainda com a ressaca moral da festa, Renato chamou Osvaldo Meirelles, seu advogado e único confidente. "Você enlouqueceu de vez?" Osvaldo exclamou quando Renato explicou seu plano. "Abandonar tudo para viver como alguém de classe média? Isso não é um filme romântico, Renato." "Não estou abandonando nada definitivamente", Renato explicou, girando a caneta entre os dedos. "A empresa continuará sob gestão do conselho. O dinheiro continuará aplicado. Só quero uma pausa. Uma chance de descobrir quem sou sem tudo isso." Osvaldo ajustou os óculos, encarando-o com preocupação. "E quanto tempo vai durar essa experiência?" "1 ano, talvez mais. O tempo necessário para encontrar algo verdadeiro." 3 semanas depois, Renato despediu-se da Cobertura nos Jardins. Para o mundo exterior, Renato Vasconcelos estava embarcando em uma longa viagem ao exterior para expandir os negócios. A realidade era bem diferente. Com uma identidade simplificada como Renato Silva, ele se mudaria para Manaus, capital do Amazonas, onde ninguém o conhecia. A escolha não foi aleatória. Além da distância geográfica da sua vida em São Paulo, a região oferecia o anonimato necessário para seu experimento social. O apartamento no centro de Manaus em nada lembrava sua cobertura em São Paulo. 2 quartos, móveis simples, um ar-condicionado barulhento que mal dava conta do calor amazônico. Pela primeira vez em décadas, Renato fez suas próprias compras, cozinhou sua própria comida e enfrentou as filas do banco como qualquer outro cidadão. A adaptação foi mais difícil do que imaginava. Acostumado a ter assistentes resolvendo cada detalhe de sua vida, agora enfrentava as pequenas frustrações cotidianas. O chuveiro que esquentava demais, o ônibus lotado, a fila do supermercado. Para completar sua nova identidade, conseguiu um emprego como consultor de tecnologia em uma pequena empresa local, utilizando apenas uma fração de seus conhecimentos reais. As primeiras semanas foram revigorantes. A sensação de liberdade, de não ter todos os olhares voltados para sua conta bancária.
era embriagadora. Mas logo descobriu que construir conexões verdadeiras não era tão simples quanto imaginava. As mulheres que conhecia pareciam sempre buscar algo além dele mesmo, seja estabilidade financeira, status social ou vantagens profissionais. Houve Juliana, a recepcionista do prédio comercial onde trabalhava, que perdeu completamente o interesse quando descobriu que ele morava em um apartamento modesto e não tinha carro. Depois veio Marina, gerente de uma loja no shopping, que sutilmente começou a sugerir presentes e jantares em restaurantes caros logo no segundo encontro. E Carolina, professora de inglês, que desapareceu após descobrir que ele era apenas um consultor de tecnologia e não o dono da empresa. Cada nova decepção o fazia questionar sua decisão. Seria possível encontrar alguém que o valorizasse pelo que era, não pelo que possuía? Ou seria a superficialidade uma característica universal das relações humanas? Foi durante essa crise existencial que o destino o levou ao mercado Adolfo Lisboa, o mercado municipal de Manaus. Em uma manhã de sábado, enquanto comprava frutas regionais, Renato escutou uma discussão acalorada. Uma mulher jovem de cabelos negros presos em um coque desgrenhado discutia com um vendedor de peixes. Esse valor é um absurdo. Na semana passada era metade do preço. Os tempos mudaram, moça. Pegar peixe está mais difícil, a gasolina aumentou. Não me venha com essa conversa. Conheço bem esse rio. Sei exatamente quanto custa cada peixe que sai dele. Havia algo magnético na presença daquela mulher. A determinação no olhar, a postura firme, a honestidade crua das palavras. Diferente das pessoas com quem convivia em São Paulo, não havia nada de artificial nela. Depois de conseguir um desconto considerável, ela se afastou satisfeita, passando por Renato com um leve sorriso. Ele retribuiu o gesto, sentindo algo inexplicável no ar. Coincidência ou destino, eles se encontraram novamente na seção de frutas e depois na fila do café regional. Quando finalmente reuniu coragem para iniciar uma conversa, descobriu que seu nome era Yara Santos e que trabalhava como consultora ambiental para garimpeiros da região, ajudando a implementar práticas menos destrutivas. Garimpo sustentável? Renato perguntou genuinamente interessado. É um paradoxo, eu sei, ela respondeu com um sorriso irônico. Mas alguém precisa estar lá mostrando que existe um caminho melhor. Se não tivermos quem lute de dentro, nada muda. A honestidade desarmante de Yara o cativou instantaneamente. Aquela mulher não parecia interessada em impressionar ninguém, muito menos em conquistar vantagens. Enquanto caminhavam pelas ruas do centro histórico de Manaus, conversando sobre a cidade, a floresta e as contradições da vida na região amazônica, Renato sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Uma conexão genuína. O sol da manhã amazônica entrava pelas frestas da persiana do modesto apartamento de Renato. Após 3 meses em Manaus, ele finalmente começava a sentir que estava se adaptando àquela nova realidade. Seu trabalho como consultor tecnológico na pequena empresa local exigia muito menos do que estava acostumado, deixando-lhe tempo livre para explorar a cidade e, principalmente, para refletir sobre sua jornada. Enquanto preparava um café forte, seus pensamentos voltaram-se para Yara. Desde o encontro no mercado Adolfo Lisboa, eles haviam se visto algumas vezes, sempre de forma casual, sem compromissos. Diferente das outras mulheres que conhecera em Manaus, Yara não demonstrava interesse em descobrir quanto ele ganhava ou onde morava. As conversas fluíam naturalmente sobre livros, música, a Amazônia e as complexidades da vida. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Osvaldo, seu advogado em São Paulo. As coisas estão ficando complicadas por aqui, Renato. O conselho está pressionando por sua presença e aquela fusão com a empresa do Paraguai precisa de sua assinatura. Envie os documentos digitalmente, tem o certificado digital. Não é só isso. Bianca tem ligado todos os dias perguntando quando você volta. Ela suspeita que há algo errado. Renato suspirou. Bianca, sua ex-namorada, era perspicaz demais para acreditar na história da viagem prolongada. Mantenha a história como combinamos. Estou em negociações sigilosas, incomunicável na maior parte do tempo.
Após desligar, Renato sentiu o peso de sua dupla identidade. Por quanto tempo conseguiria manter essa farsa? Valeria realmente a pena? As dúvidas o assombravam enquanto se preparava para mais um dia de trabalho. Na pequena empresa de tecnologia onde trabalhava, Renato enfrentava desafios completamente diferentes dos que estava acostumado. Em vez de liderar um império tecnológico, agora ele ajudava pequenos comerciantes a implementar sistemas básicos de gestão. Ironicamente, encontrava mais satisfação nesse trabalho simples do que nos grandes negócios que administrava em São Paulo. Silva, o senhor amazonino da mercearia do Aleixo, ligou de novo. Disse que o sistema está engolindo as vendas dele, comentou Júlio, o jovem recepcionista, usando o sobrenome falso de Renato. Renato sorriu. Vou passar lá depois do almoço. Provavelmente é só falta de treinamento. O dia transcorreu normalmente, até que, na saída, avistou Yara conversando com um homem na calçada em frente ao edifício. Ela vestia uma camisa de manga comprida que protegia sua pele do sol amazônico, calça jeans desbotada e botas de cano médio, seu uniforme de trabalho. Mesmo naquele visual simples, havia algo magnético em sua presença. Quando o homem se afastou, Renato aproximou-se hesitante. Yara, que surpresa! Ela virou-se e seu rosto se iluminou com um sorriso. Renato! Estava passando por aqui depois de uma reunião com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Algum problema? O de sempre, tentando convencer as autoridades que é possível extrair minério sem destruir tudo ao redor. Ela olhou para o relógio. Estou faminta. Quer almoçar? No pequeno restaurante regional a algumas quadras dali, enquanto compartilhavam um pirarucu ao molho de tucupi, Renato descobriu mais sobre a vida de Yara. Nascida em uma comunidade ribeirinha próxima a Manaus, ela havia estudado engenharia ambiental na capital com muito esforço. Sua família tinha uma longa história com o garimpo. Seu pai e tios trabalharam a vida toda na extração de ouro e outros minerais. Em vez de virar as costas para essa realidade, decidi tentar transformá-la, explicou Yara, gesticulando com o garfo. Muita gente vê o garimpo só como destruição, mas há famílias que dependem disso há gerações. Meu trabalho é mostrar que é possível extrair minério, minimizando os danos ambientais. A paixão com que Yara falava sobre seu trabalho fascinava Renato. Ali estava alguém que não buscava apenas o lucro ou o caminho mais fácil, mas que realmente acreditava na transformação através de pequenas ações diárias. E você? Perguntou ela, pegando-o de surpresa. O que te trouxe para Manaus? Você não parece amazonense. A pergunta que Renato mais temia. Até então tinha conseguido desviar o assunto quando alguém questionava seu passado. Mas com Yara, sentiu um impulso inesperado de sinceridade. Vim de São Paulo, trabalhava em uma empresa de tecnologia maior, mas precisava de mudança. Estava sufocando lá. Não era exatamente uma mentira, apenas uma versão simplificada da verdade. Yara assentiu, compreensiva. Entendo. Às vezes precisamos nos afastar para encontrar nosso verdadeiro caminho. Após o almoço, caminharam pela orla do Rio Negro. O calor úmido da tarde começava a dar lugar à brisa que precedia a chuva diária da região. No horizonte, nuvens carregadas anunciavam a tempestade que logo cairia. Melhor buscarmos abrigo, sugeriu Yara apontando para uma pequena cafeteria próxima. Mal haviam entrado no estabelecimento quando o céu desabou numa daquelas chuvas torrenciais típicas da Amazônia. Sentados junto à janela, observavam as gotas grossas formarem uma cortina d'água que transformava a paisagem. Adoro essa chuva, comentou Yara segurando a xícara de café com as duas mãos. Lembra da infância na comunidade. Nós crianças corríamos para brincar na chuva, enquanto os adultos gritavam que íamos pegar resfriado. Renato sorriu, envolvido pela nostalgia em sua voz. Minha infância foi diferente. Como assim? Ele hesitou. Digamos que não havia muita liberdade para correr na chuva. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva e o burburinho da cafeteria. Foi Yara quem quebrou o silêncio. Sabia que as árvores da floresta conversam entre si? Através das raízes elas mandam sinais, compartilham nutrientes, alertam sobre perigos.
como um sistema de comunicação subterrâneo. Exatamente. Nada na floresta está realmente sozinho, mesmo que pareça. Ela o encarou. As pessoas deveriam aprender com as árvores. Aquela observação atingiu Renato profundamente. Em toda sua vida, cercado por pessoas, sempre se sentira sozinho. A comunicação verdadeira, aquela que transcendia as aparências, era algo que só agora começava a experimentar. Quando a chuva diminuiu, Yara olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir. Tenho uma reunião com um grupo de garimpeiros em 1 hora. Posso te ver de novo? A pergunta saiu mais ansiosa do que Renato pretendia. Yara sorriu. Um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Claro. Na verdade, estou organizando uma pequena expedição no fim de semana para coletar amostras de solo próximo a um garimpo no Rio Madeira. Quer vir? Vai ser cansativo, sujo e provavelmente vamos passar calor. Parece perfeito, respondeu Renato, surpreendendo a si mesmo com o entusiasmo. Nos dias que se seguiram, Renato se pegou constantemente pensando em Yara. Havia algo nela que o intrigava, uma autenticidade rara, uma força interior que não precisava ser declarada em palavras. Era como se, após anos navegando em águas superficiais, finalmente estivesse mergulhando em profundidades inexploradas. No sábado pela manhã, ao encontrá-la no pequeno porto de onde partiriam para a expedição, Renato sentia uma mistura de ansiedade e empolgação que não experimentava há anos. Vestido com roupas simples e práticas, carregando apenas uma mochila com o essencial, ele estava pronto para conhecer o mundo de Yara. O barco que os levaria pelo Rio Negro até um afluente do Rio Madeira era simples, daqueles utilizados pelos ribeirinhos em seus deslocamentos diários. Além de Yara e Renato, a pequena embarcação levava 2 assistentes da equipe ambiental e o piloto, um homem de meia idade com a pele curtida pelo sol e olhos que pareciam conhecer cada curva dos rios amazônicos. A expedição ao garimpo foi uma revelação para Renato. Acostumado ao conforto de escritórios climatizados e jatos particulares, ele agora enfrentava o calor úmido da floresta, os insetos persistentes e a lama que cobria suas botas recém-compradas. Surpreendentemente, sentia-se mais vivo do que nunca. Durante 3 dias acompanhou Yara em sua rotina. Viu-a conversar com garimpeiros de mãos calejadas e rostos marcados pelo sol, explicando técnicas de extração menos invasivas. Observou como ela coletava amostras de água e solo, catalogando meticulosamente cada uma. Admirou sua capacidade de navegar entre mundos tão distintos. O conhecimento técnico da universidade e a sabedoria prática dos ribeirinhos. Nunca vi ninguém conseguir o respeito desses homens tão rapidamente, comentou Renato na última noite, enquanto compartilhavam uma refeição simples à beira do rio. Como consegue? Yara sorriu, olhando para as águas escuras que refletiam o céu estrelado. Não tento fingir que sei mais do que ele sobre o rio. Meu pai foi garimpeiro por 30 anos, antes de sofrer um acidente que o deixou com problemas na coluna. Cresci ouvindo histórias sobre o garimpo, sobre os sonhos de encontrar uma pepita que mudaria nossas vidas. E encontraram? Não, ela riu. Mas encontramos algo mais valioso. Uma comunidade. Pessoas que se apoiavam nos momentos difíceis. Yara fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. O problema não é o garimpo em si, Renato. É a ganância, a ideia de que podemos tirar sem repor, de que a natureza é apenas um recurso a ser explorado. Estou tentando mostrar que existe um equilíbrio possível. Renato sentiu o peso daquelas palavras. Quantas vezes à frente de sua empresa havia tomado decisões baseadas puramente no lucro, sem considerar o impacto real no mundo. A simplicidade da filosofia de Yara contrastava com a complexidade artificial que ele havia criado em sua vida anterior. Você é incrível, disse finalmente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. À luz da fogueira improvisada, viu o rosto de Yara corar levemente. Por um momento, o mundo parecia reduzido àquele pequeno círculo de luz na imensidão da floresta amazônica. Impulsivamente, Renato se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, mas carregado de uma emoção que há muito não sentia. Quando se afastaram,
O olhar de Yara era uma mistura de surpresa e algo mais profundo que ele não conseguia decifrar. Me desculpe, eu... Não peça desculpas, ela interrompeu, um sorriso se formando lentamente. Só estou tentando entender você. De volta a Manaus, algo havia mudado entre eles. O que começou como uma amizade casual, agora se transformava em algo mais profundo. Nos finais de semana, exploravam juntos os arredores da cidade. As praias de rio durante a vazante, as comunidades ribeirinhas, os pequenos restaurantes que serviam peixes frescos preparados à moda regional. Durante a semana, encontravam-se para jantar ou simplesmente caminhar pela orla, enquanto conversavam sobre seus dias. Para Renato, cada momento com Yara era como descobrir uma nova faceta da vida que nunca havia experimentado. Ela o levou a lugares que jamais visitaria, como Renato Vasconcelos. Pequenas festas comunitárias, onde todos dançavam forró e lambada, mercados populares, onde vendedores conheciam seus clientes pelo nome, praias de rio, onde famílias inteiras passavam o domingo com churrasqueiras improvisadas. Nunca vi alguém se encantar tanto com coisas tão simples, comentou Yara certa vez, enquanto observavam o encontro das águas, o fenômeno natural onde o Rio Negro e os Solimões correm lado a lado sem se misturar, criando uma divisa visível entre águas escuras e barrentas. Talvez porque nunca tive tempo para apreciar a simplicidade, respondeu Renato, consciente de como essa frase revelava mais sobre seu passado do que pretendia. Yara o estudou por um momento. Você fala como alguém que viveu correndo a vida toda. De certa forma, sim, sempre perseguindo o próximo objetivo, a próxima conquista. Renato fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Só recentemente percebi que estava correndo na direção errada. O olhar que Yara lhe lançou era de compreensão, não de julgamento. Era isso que mais o fascinava nela, sua capacidade de aceitar as pessoas como eram, sem tentar moldá-las às suas expectativas. À medida que os meses passavam, o relacionamento deles se aprofundava. Renato conheceu a família de Yara, seus pais que agora administravam uma pequena pousada para turistas em uma comunidade ribeirinha, e seu irmão mais novo, que seguia os passos dela na universidade. Foram recebidos com o calor e a hospitalidade típicos dos amazonenses, compartilhando histórias e risadas, ao redor de uma mesa farta de pratos regionais. Minha mãe gostou de você, comentou Yara na viagem de volta. Ela disse que você tem olhos honestos. Renato sentiu uma pontada de culpa. Quão honestos eram seus olhos quando escondiam uma vida inteira. A mentira que inicialmente parecia justificável, agora pesava como uma pedra em seu peito. Várias vezes esteve a ponto de contar a verdade a Yara, mas o medo de perder o que haviam construído o fazia recuar. Enquanto isso, em São Paulo, a pressão aumentava. Osvaldo ligava com frequência cada vez maior, relatando problemas que exigiam sua presença. A empresa enfrentava decisões estratégicas importantes e o conselho começava a questionar sua ausência prolongada. Bianca, sua ex-namorada, havia dado entrevistas insinuando que ele estava passando por algum tipo de crise. Preciso de mais tempo, insistia Renato ao telefone, trancado no banheiro de seu apartamento para que Yara, que preparava o jantar na cozinha, não ouvisse a conversa. Tempo é o que menos temos, respondeu Osvaldo, a preocupação evidente em sua voz. Os concorrentes estão avançando, Renato. E há rumores na imprensa sobre sua saúde mental. Controle os danos como puder. Estou resolvendo algumas coisas aqui. Quando desligou, encontrou Yara parada na porta do banheiro, uma expressão curiosa no rosto. Tudo bem? Você parecia tenso. Só problemas de trabalho, respondeu ele forçando um sorriso. Nada importante. Ela assentiu, mas algo em seu olhar sugeria que não estava completamente convencida. Yara era perceptiva demais para não notar as pequenas inconsistências em sua história, as ligações secretas, as evasivas quando o assunto era seu passado em São Paulo, a falta de fotos ou lembranças de sua vida anterior. Na manhã seguinte, Renato acordou com Yara observando-o dormir, um sorriso suave em seus lábios. Bom dia, murmurou ele, puxando-a para mais perto. Em vez de responder, ela tocou seu rosto gentilmente. Tenho algo para te contar. O tom sério em sua voz o alarmou. O que foi? Yara respirou fundo.
Estou grávida. O mundo pareceu congelar naquele instante. Grávida. A palavra ecoou na mente de Renato como um trovão distante, anunciando uma tempestade que se aproximava. Você tem certeza? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ela assentiu. Fiz o teste ontem quando você saiu para comprar o jantar, e de novo esta manhã, ambos positivos. Renato sentou-se na cama tentando processar a informação. Um filho, com Yara. Em circunstâncias normais, seria o momento mais feliz de sua vida. Ele sempre desejou formar uma família, ter filhos. Mas agora, preso em uma teia de mentiras, a notícia o enchia de um misto de alegria e pavor. Diga alguma coisa, pediu Yara, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Ele a abraçou fortemente, as emoções conflitantes dando lugar a uma certeza. Amava aquela mulher como nunca havia amado ninguém. Estou feliz, disse finalmente, surpreso ao perceber que era verdade. Assustado, mas feliz. O sorriso que iluminou o rosto de Yara dissipou momentaneamente suas preocupações. Ela também estava radiante, apesar do evidente nervosismo. Sei que não planejamos isso e que estamos juntos há apenas alguns meses, mas é perfeito, completou Renato, beijando-a suavemente. Nós vamos dar um jeito, eu prometo. Naquela noite, enquanto Yara dormia pacificamente ao seu lado, Renato enfrentava o maior dilema de sua vida. Um filho mudava tudo. Não podia mais continuar vivendo naquela mentira, construindo uma família sobre uma identidade falsa. Precisava contar a verdade a Yara sobre quem realmente era, sobre a fortuna que possuía, sobre os motivos que o levaram a Manaus. Mas e se ela o rejeitasse? E se interpretasse tudo como uma manipulação cruel, um experimento social de um rico entediado? A ideia de perder Yara e o filho que estava por vir era insuportável. Ao mesmo tempo, continuar com a farsa se tornava cada vez mais insustentável. Em algum momento, a verdade viria à tona. Quanto mais tarde, mais dolorosa seria. Não havia como esconder para sempre que era um dos homens mais ricos do Brasil, herdeiro de um império empresarial, figura conhecida nos círculos de poder de São Paulo. Renato passou a noite em claro, observando o teto e pesando suas opções. Pela manhã tomou uma decisão. Contaria tudo a Yara após o primeiro ultrassom. Queria estar ao seu lado nesse momento especial, ver seu filho pela primeira vez, antes de arriscar perder tudo. O que não sabia era que o destino tinha outros planos. Enquanto se preparava mentalmente para a revelação, eventos inesperados já estavam em movimento. Eventos que colocariam à prova não apenas seu relacionamento com Yara, mas tudo o que acreditava sobre amor, honestidade e o verdadeiro valor das coisas. A primeira consulta pré-natal foi marcada para uma quarta-feira pela manhã. Renato acordou antes do despertador, ansioso e com uma sensação estranha no estômago. Uma mistura de empolgação por ver seu filho pela primeira vez e apreensão pelo que precisaria revelar depois. "Você está bem?" perguntou Yara, notando sua inquietação enquanto se arrumavam. "Parece nervoso." "Só ansiedade de pai de primeira viagem", respondeu ele com um sorriso forçado. Na clínica, enquanto esperavam ser chamados, Renato observava Yara folheando distraidamente uma revista sobre gestação. Havia uma serenidade em seu rosto que contrastava com a tempestade interna que ele enfrentava. Como seria possível que, em apenas alguns meses, aquela mulher tivesse se tornado o centro de seu universo? "Yara Santos", chamou a recepcionista. A consulta transcorreu normalmente. O médico, um senhor de meia idade com jeito paternal, fez as perguntas de rotina, solicitou exames e finalmente realizou o ultrassom. O momento em que viram a pequena imagem na tela, ainda sem forma definida, mas inegavelmente viva, foi de uma emoção avassaladora. Renato segurou a mão de Yara com força, as palavras escapando de sua mente. "Está tudo perfeitamente bem", garantiu o médico, sorrindo ao ver a emoção do casal. "Calculamos aproximadamente 8 semanas de gestação. A data prevista para o nascimento seria meados de março do próximo ano." Saíram da clínica com a primeira foto do bebê. Um pequeno borrão em preto e branco, que já significava o mundo para ambos. Renato sugeriu almoçarem em um restaurante próximo para comemorar. Enquanto esperavam o pedido,
ele reunia coragem para a conversa que precisavam ter. Yara, precisamos conversar sobre algo importante, começou, sentindo a garganta seca. O celular dela tocou naquele exato momento. Era do trabalho, uma situação emergencial em um dos garimpos que ela monitorava. Aparentemente havia ocorrido um deslizamento que ameaçava contaminar um igarapé. Preciso ir, disse ela visivelmente preocupada. Podemos conversar à noite? Renato assentiu, sentindo um misto de alívio e frustração pelo adiamento. Acompanhou Yara até o trabalho e voltou para o próprio escritório, onde passou o resto do dia distraído, incapaz de se concentrar nas tarefas simples que precisava realizar. No final da tarde, recebeu uma mensagem de Yara dizendo que ficaria até tarde no local do acidente e que seria melhor ele não esperá-la para jantar. Renato decidiu então aproveitar o tempo para preparar uma surpresa. Arrumaria o apartamento, cozinharia algo especial e criaria o ambiente perfeito para sua confissão. No caminho para casa, parou em um supermercado para comprar os ingredientes para um jantar especial. Enquanto escolhia legumes frescos, seu telefone tocou. Era Osvaldo, seu advogado. Renato, temos um problema sério. A revista Exame está preparando uma matéria sobre seu sumiço. Eles têm fontes que afirmam que você teve um colapso nervoso e está internado em uma clínica psiquiátrica na Suíça. O quê? Isso é absurdo. É o que venho tentando dizer. Sua ausência prolongada está gerando especulações cada vez mais selvagens. A assessoria de imprensa está tendo dificuldades para conter os rumores, e o valor das ações da empresa começou a oscilar. Renato passou a mão pelos cabelos, frustrado. O que você sugere? Volte, pelo menos temporariamente, faça uma aparição pública, tranquilize os investidores e a imprensa. Depois pode retomar seu experimento se ainda quiser. A ideia de voltar a São Paulo, mesmo que brevemente, o perturbava. Significaria se afastar de Yara, algo que não queria fazer, especialmente agora com a gravidez. Por outro lado, não podia deixar que a empresa que herdou de seu pai, construída ao longo de gerações, sofresse por causa de sua ausência. Vou pensar nisso, Osvaldo. Te ligo amanhã. Quando chegou ao apartamento, Renato estava tão absorto em seus pensamentos que não notou imediatamente os sinais. A porta destrancada, a luz acesa, o cheiro de comida. Yara, chamou, confuso. Ela não deveria estar em casa. Na cozinha, respondeu ela. Renato a encontrou mexendo em uma panela, o rosto marcado pelo cansaço, mas com um sorriso leve nos lábios. Achei que ficaria até tarde no garimpo, comentou ele, aproximando-se para beijá-la. Conseguimos resolver a situação mais rápido do que esperava. Decidi fazer uma surpresa e preparar o jantar. O gesto simples, mas carregado de carinho, fez Renato sentir-se ainda pior sobre os segredos que guardava. Colocou as compras sobre a bancada e abraçou Yara por trás, inspirando o perfume de seus cabelos. Vou tomar um banho rápido, disse ele. No banheiro, Renato encarou seu reflexo no espelho. O homem que o encarava de volta parecia diferente daquele que deixara São Paulo meses atrás. Havia algo mais autêntico em seus olhos, como se as camadas de artifício tivessem sido gradualmente removidas. Quando saiu do banho, encontrou Yara sentada na beira da cama, um papel nas mãos e uma expressão indecifrável no rosto. O que foi? Perguntou ele, sentindo um aperto no peito. Ela levantou os olhos lentamente. Quem é Renato Vasconcelos? O mundo pareceu desacelerar. No chão, ao lado da cama, estava sua pasta de documentos. A mesma pasta que mantinha cuidadosamente guardada no fundo do armário, contendo sua identidade real, alguns documentos importantes da empresa e cartões de crédito de sua conta principal. Onde você encontrou isso? Perguntou, a voz quase falhando. Estava procurando uma camiseta emprestada que você mencionou outro dia. Encontrei a pasta atrás das caixas. Ela ergueu um extrato bancário. Há mais dinheiro nesta conta do que eu ganharia em várias vidas trabalhando no garimpo. Renato sentou-se pesadamente ao lado dela, a toalha ainda enrolada na cintura. O momento que tanto temia havia chegado da pior maneira possível. Eu ia te contar hoje, murmurou, depois da consulta. Contar o quê, exatamente? Que você mentiu sobre quem é. Sobre tudo. A mágoa na voz de Yara era palpável, cortando-o como uma faca. Ela se levantou,
afastando-se dele como se sua proximidade a ferisse. Por favor, me deixe explicar, pediu Renato, desesperado. Explicar o quê? Que você é algum tipo de milionário disfarçado? Que tipo de jogo doentio é esse, Renato? Ou esse nem é seu nome verdadeiro? Meu nome é Renato. Renato Vasconcelos. Sou dono da Vasconcelos Tech em São Paulo. Ele respirou fundo. Vim para Manaus porque estava cansado de pessoas que só se aproximavam de mim por interesse. Queria saber como seria viver uma vida normal, conhecer pessoas que gostassem de mim pelo que sou, não pelo que tenho. Yara o encarou incrédula. E para isso precisava mentir? Construir uma identidade falsa? Me fazer acreditar que estava me relacionando com alguém que nem existe? Eu não menti sobre quem sou, apenas sobre o que tenho, argumentou Renato, consciente de como aquilo soava fraco. Tudo o que compartilhamos, tudo o que vivemos juntos, foi real. Real. Yara riu, um som amargo que ele nunca havia escutado dela antes. Como posso saber o que foi real? Você construiu uma vida inteira de mentiras. Renato tentou se aproximar, mas ela recuou. O que sinto por você é a coisa mais verdadeira que já experimentei, disse ele, a voz embargada. Eu te amo, Yara, e amo nosso filho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Como posso acreditar nisso agora? Como posso confiar em qualquer coisa que você diga? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato queria desesperadamente encontrar as palavras certas, algo que pudesse consertar o estrago que havia causado, mas sua mente estava em branco. Preciso de tempo, disse Yara finalmente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não posso processar tudo isso agora. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Para onde você vai? Perguntou Renato alarmado. Para a casa dos meus pais. Não me siga, não me ligue. Quando estiver pronta, eu entro em contato. A porta se fechou com um clique suave, tão diferente do estrondo que Renato sentia em seu coração. Ficou sentado na beira da cama por um longo tempo, encarando os documentos espalhados, evidências de uma vida que parecia cada vez mais distante e vazia. Nos dias que se seguiram, Renato viveu em um limbo. Enviou dezenas de mensagens para Yara, todas sem resposta. Passou pelo escritório dela várias vezes apenas para descobrir que havia tirado licença. Ligou para seus pais, mas estes protetores disseram apenas que ela estava bem e precisava de espaço. A solidão do apartamento era esmagadora. Cada objeto, cada canto lembrava Yara, o cheiro de seu shampoo no travesseiro, a caneca favorita na cozinha, o livro sobre a Amazônia que estava lendo antes de sair. Era como se seu mundo tivesse perdido as cores de repente. Uma semana após a descoberta, Renato recebeu uma mensagem curta. Podemos conversar amanhã. Te encontro no café da livraria às 15h. Aquela noite foi de insônia. Renato ensaiou mentalmente tudo o que diria, como explicaria suas ações, como convenceria Yara de que seu amor era verdadeiro apesar das mentiras. Quando finalmente chegou ao café, 20 minutos antes do horário marcado, sentia-se como um réu esperando sua sentença. Yara chegou pontualmente, vestindo uma blusa solta que disfarçava a pequena barriga que começava a se formar. Seu rosto parecia mais magro, os olhos marcados por olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Obrigada por vir, disse Renato, levantando-se nervosamente. Ela se sentou à sua frente, mantendo uma distância calculada. Passei a semana pensando em tudo, tentando entender por que você fez isso, o que significa para nós, para o bebê. E chegou a alguma conclusão? Yara o estudou por um longo momento antes de responder. Ainda não sei se posso confiar em você novamente, mas sei que precisamos encontrar um caminho pelo bem do nosso filho. A conversa no café da livraria foi tensa e dolorosa. Renato explicou tudo, desde sua vida em São Paulo até a decisão de criar uma nova identidade em Manaus. Falou sobre as dezenas de relacionamentos vazios que tivera, sobre a sensação constante de que as pessoas se aproximavam apenas por interesse, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de gente. Nunca tive a intenção de machucar você, concluiu, sua xícara de café intocada e fria. O que começou como um experimento se transformou na coisa mais real que já vivi. Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Yara o ouvia em silêncio,
o rosto uma máscara impenetrável. Por que não me contou antes? Especialmente depois que descobrimos a gravidez. Medo, admitiu Renato. Medo de perder você, de que pensasse que tudo não passou de uma brincadeira cruel. Ia contar depois da consulta, juro. Tinha tudo planejado. Planos, murmurou Yara com um sorriso triste. Você parece gostar muito de planejar as coisas, de controlar as situações. A observação atingiu Renato com a força de uma revelação. Era verdade. Toda a sua vida havia sido meticulosamente planejada e controlada. Até mesmo sua fuga para Manaus tinha sido cuidadosamente orquestrada. Estou tentando mudar, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa sem ousar tocar a dela. Por você, pelo nosso filho, mas principalmente por mim mesmo. Descobri que a pessoa que sou longe de todo aquele dinheiro e poder é alguém de quem posso me orgulhar. Yara suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ele já conhecia bem, um sinal de que estava refletindo profundamente sobre algo. Já não sei se posso voltar para você agora, disse finalmente. Preciso processar tudo isso, mas também não quero afastar você do nosso filho. O que você sugere, então? Por enquanto, podemos nos encontrar ocasionalmente, conversar sobre a gravidez, os preparativos. Quero que você esteja envolvido, que vá às consultas comigo. Mas preciso de tempo para reconstruir a confiança. Não era o que Renato esperava, mas era mais do que temia. Pelo menos, ela não o estava afastando completamente de sua vida. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Farei o que for preciso para reconquistar sua confiança. Quando se despediram na porta da livraria, Renato teve que reprimir o impulso de abraçá-la. Em vez disso, observou-a se afastar carregando consigo uma parte de seu coração. Na manhã seguinte, uma surpresa aguardava Renato em sua caixa de correspondências. Uma carta com timbre oficial, endereçada a Renato Silva, seu nome falso. Intrigado, abriu o envelope para encontrar uma notificação informando que era beneficiário de uma herança deixada por um tio-avô distante, Abelardo Silva, que falecera recentemente em Belém do Pará. A coincidência era quase cômica. Ele, um dos homens mais ricos do Brasil, estava sendo informado sobre uma herança que provavelmente representava uma fração minúscula de sua fortuna real. Segundo a carta, precisaria comparecer ao escritório de um tabelião em Belém para tratar dos procedimentos legais. Renato encarou a carta por longos minutos, uma ideia começando a se formar em sua mente. Aquela herança inesperada era como um sinal, uma oportunidade de recomeçar, não como Renato Vasconcelos, o magnata da tecnologia, nem como Renato Silva, o consultor de classe média, mas como alguém novo, alguém que pudesse integrar as melhores partes de ambas as identidades. Decidiu viajar a Belém na semana seguinte para resolver a questão da herança. Antes de partir, enviou uma mensagem a Yara informando sobre a viagem, mantendo a promessa de transparência que havia feito. Ela respondeu brevemente, desejando boa viagem. Em Belém, descobriu que o tal tio-avô, que nunca conhecera pessoalmente, havia deixado uma pequena propriedade na ilha de Mosqueiro e algumas economias guardadas ao longo de uma vida modesta como professor universitário. Não era uma fortuna, mas representava uma quantia considerável para alguém como Renato Silva. Enquanto tratava dos documentos no cartório, seu telefone tocou. Era um número que não reconheceu imediatamente. Alô? Renato? É o Marcelo Ribeiro. A voz trouxe uma onda de memórias. Marcelo era seu amigo de infância, companheiro de escola desde os primeiros anos. Haviam se afastado na vida adulta quando Marcelo escolheu seguir carreira acadêmica enquanto Renato assumia os negócios da família. Marcelo, que surpresa! Como descobriu este número? Seu advogado, Osvaldo, ele me contou sobre sua aventura amazônica. Estou em Belém para um congresso de antropologia e pensei em te encontrar se estiver disponível. A coincidência era surpreendente. Renato hesitou brevemente. Marcelo era uma conexão com sua vida antiga, algo que vinha tentando manter separado de sua existência em Manaus. Por outro lado, era uma das poucas pessoas que o conhecia desde antes da riqueza e do status, alguém que talvez pudesse entender sua jornada. Claro, respondeu finalmente. Onde podemos nos encontrar?
Algumas horas depois, estavam sentados em um bar à beira do rio, compartilhando uma garrafa de cerveja gelada. Marcelo parecia o mesmo de sempre, cabelos desgrenhados, óculos de armação grossa, um sorriso fácil que contrastava com o olhar perspicaz de quem observa o mundo com curiosidade científica. Então, começou Marcelo depois das amenidades iniciais, o poderoso Renato Vasconcelos decidiu dar um tempo da vida de bilionário para viver como gente comum. Osvaldo está preocupado, acha que você teve algum tipo de colapso. Renato riu, apreciando a franqueza do amigo. Não foi um colapso. Foi uma escolha consciente. E valeu a pena? Mais do que imaginei. Renato contou sobre sua vida em Manaus, sobre Yara, sobre a gravidez e a recente descoberta de sua identidade. Surpreendeu-se com a facilidade com que as palavras fluíam. Era libertador poder compartilhar sua história com alguém que o conhecia de verdade. Marcelo o ouviu atentamente, sem julgamentos. Quando Renato terminou, permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se digerindo tudo o que ouvira. Sabe o que é irônico? Disse finalmente. Passei anos estudando como as estruturas sociais e econômicas moldam nossas identidades, como o capitalismo nos transforma em mercadorias. E aqui está você, vivendo um experimento antropológico sem nem perceber. E qual é sua análise acadêmica da minha situação? Marcelo deu um gole em sua cerveja antes de responder. Acho que você está descobrindo algo que muitos nunca entenderão, que a riqueza é um véu que distorce nossas percepções, não apenas como os outros nos veem, mas como vemos a nós mesmos. A observação atingiu Renato profundamente. Era exatamente isso que sentia, como se tivesse passado a vida olhando através de um vidro embaçado e só agora começasse a enxergar com clareza. O que você vai fazer agora? Perguntou Marcelo. Voltar para São Paulo para sua vida antiga? Não sei, admitiu Renato. Quero ficar com Yara, criar nosso filho juntos. Mas não sei se isso significa abandonar completamente meu passado ou encontrar uma forma de integrar as duas realidades. Talvez a questão não seja escolher entre ser rico ou pobre, Renato. Talvez seja sobre escolher que tipo de pessoa você quer ser, independentemente do dinheiro. Aquela frase ecoou na mente de Renato durante todo o voo de volta a Manaus. Que tipo de pessoa ele queria ser? O empresário bem-sucedido que comandava um império tecnológico? O homem simples que descobrira a beleza nas pequenas coisas? Ou seria possível uma terceira opção? Alguém que utilizasse seus recursos e privilégios para fazer a diferença, sem se deixar definir por eles. Ao chegar em Manaus, encontrou uma mensagem de Yara. Temos consulta amanhã às 10 horas. Quer vir? O convite, embora simples, acendeu uma chama de esperança em seu peito. Respondeu imediatamente que estaria lá. Na manhã seguinte, esperou por ela na recepção da clínica, nervoso como um adolescente em um primeiro encontro. Quando Yara chegou, trajando um vestido leve que agora revelava claramente a pequena barriga de quase 3 meses, Renato sentiu o coração acelerar. Oi, disse ela com um pequeno sorriso. Como foi a viagem? Interessante, respondeu ele. Tenho muito para te contar. Durante a consulta, Renato segurou a mão de Yara enquanto observavam o bebê na tela do ultrassom, agora maior, com contornos mais definidos. O médico explicou que tudo corria bem, que o desenvolvimento estava dentro do esperado. Querem saber o sexo? Perguntou o doutor. Já dá para ver se o bebê cooperar. Eles trocaram um olhar. Sim, respondeu Yara, apertando levemente a mão de Renato. É uma menina, anunciou o médico com um sorriso. Uma menina. A notícia atingiu Renato com uma força avassaladora. De repente, o bebê deixava de ser uma ideia abstrata para se tornar uma pessoa real. Sua filha, que em alguns meses estaria em seus braços. Após a consulta, caminharam juntos até um pequeno parque próximo. Sentados em um banco sob a sombra de uma mangueira, Renato contou sobre a herança inesperada e o encontro com Marcelo. Ele disse algo que me fez pensar muito, concluiu. Que a questão não é escolher entre ser rico ou pobre, mas decidir que tipo de pessoa quero ser. Yara assentiu, pensativa. E que tipo de pessoa você quer ser, Renato? Alguém digno do seu amor. Alguém que nossa filha possa admirar. Ele fez uma pausa,
escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Pensei muito durante essas semanas em que estivemos afastados, sobre quem eu era, quem me tornei em Manaus e quem quero ser daqui para frente. E chegou a alguma conclusão? Sim. Percebi que não posso simplesmente apagar meu passado ou fingir que não tenho os recursos que tenho. Isso seria apenas substituir uma mentira por outra. Renato respirou fundo. Mas também não quero voltar à pessoa que eu era, vivendo uma vida vazia de sentido real, cercado de pessoas interesseiras. Yara o observava com atenção, o rosto impassível. Renato continuou. Quero usar o que tenho, conhecimento, recursos, influência, para fazer algo que importe. Algo que faça diferença na vida das pessoas. Como o quê? Estive pensando, e se criássemos uma fundação para apoiar iniciativas de garimpo sustentável? Algo que oferecesse tecnologia, treinamento e financiamento para comunidades que queiram extrair minérios de forma menos destrutiva? Os olhos de Yara se arregalaram ligeiramente. Você está falando sério? Completamente. Você conhece esse mundo melhor do que ninguém. Poderia liderar o projeto, implementar as ideias que sempre defendeu. Eu contribuiria com os recursos e os contatos empresariais. Um brilho de entusiasmo surgiu nos olhos de Yara, rapidamente substituído por cautela. Isso não é apenas uma forma elaborada de tentar me comprar de volta? A pergunta de Yara pairou no ar como uma nuvem carregada. Renato sentiu o peso daquelas palavras, a dor que ainda residia entre eles. Não, Yara, respondeu com firmeza. Não estou tentando te comprar. Se fosse isso, ofereceria joias, uma casa, conforto material. Estou oferecendo parceria em algo que sei que você acredita. Algo que poderia realmente transformar a realidade de muitas famílias. Ela o estudou por um momento, como se tentasse enxergar além de suas palavras, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Por que isso agora? Perguntou finalmente. Porque passei meses vendo o mundo através dos seus olhos. Vi a paixão com que você defende essas comunidades, como acredita que é possível extrair riqueza da terra sem destruí-la. Renato fez uma pausa. E porque quero construir algo significativo, algo que nossa filha possa herdar além de dinheiro e ações. O semblante de Yara suavizou-se ligeiramente. Você realmente mudou, não é? Acredito que sim. Ou talvez sempre tenha sido essa pessoa, apenas não sabia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. No parque, crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães, uma cena que agora carregava um significado especial para o casal. Vou pensar na sua proposta, disse Yara finalmente, sobre a fundação. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. Todo o tempo que precisar, respondeu Renato. E quanto a nós? Yara colocou a mão sobre sua barriga suavemente arredondada. Ainda não sei, Renato. Ainda dói pensar em como tudo começou com uma mentira. Entendo. Só quero que saiba que estou aqui, que quero fazer parte da vida de vocês duas, da forma que você permitir. Antes que pudessem continuar a conversa, o celular de Renato tocou. Era Osvaldo novamente. Renato hesitou, mas Yara fez um gesto para que atendesse. Preciso ir mesmo, disse ela levantando-se. Tenho uma reunião em meia hora. Renato assentiu, atendendo o telefone enquanto observava Yara se afastar. A ligação de Osvaldo trazia más notícias. A revista havia publicado a matéria especulativa sobre seu colapso nervoso e internação na Suíça, causando queda nas ações da empresa, e preocupação entre investidores e funcionários. Não podemos mais adiar, Renato, insistiu Osvaldo. Você precisa aparecer publicamente, tranquilizar o mercado. Caso contrário, tudo que seu pai construiu pode desabar. As palavras do advogado pesaram como chumbo. Renato sabia que não podia mais fugir de suas responsabilidades em São Paulo. Ao mesmo tempo, não podia abandonar Yara e a filha que estava a caminho. Estou voltando, decidiu finalmente. Mas apenas por alguns dias para resolver essa situação. Depois retorno a Manaus. Aquela noite, Renato enviou uma mensagem a Yara explicando a situação. Para sua surpresa, ela respondeu quase imediatamente, sugerindo que conversassem pessoalmente antes de sua viagem. Marcaram de se encontrar no apartamento dele na noite seguinte. O dia que antecedeu o encontro foi de preparativos e reflexões.
Renato organizou os documentos necessários para sua breve volta a São Paulo, ao mesmo tempo em que pensava no que diria a Yara. Sabia que este era um momento crucial, talvez sua última chance de reconquistar a confiança dela. Quando a campainha tocou, seu coração disparou. Yara estava à porta vestindo um macacão simples que destacava sua gravidez. Havia algo diferente em seu olhar, uma determinação, uma certeza que não estava lá antes. "Obrigada por vir", disse Renato, convidando-a a entrar. "Li sobre a situação da sua empresa", comentou Yara, sentando-se no sofá. "Parece sério. É complicado. Quando você é a face pública de uma companhia, sua ausência gera especulações." Ele serviu um copo de suco para ela. "Preciso ir a São Paulo dar uma entrevista coletiva, tranquilizar o mercado. E depois? Depois volto para Manaus, para você e nossa filha, se me permitir." Yara tomou um gole do suco, pensativa. "Estive pensando muito desde nossa conversa ontem. Sobre sua proposta, sobre nós, sobre o futuro. E chegou a alguma conclusão?" "Sim." Ela colocou o copo sobre a mesa de centro, encarando-o diretamente. "Quero tentar de novo, Renato. Não será fácil reconstruir a confiança, mas quero dar uma chance ao que temos." As palavras atingiram Renato como uma onda de alívio e alegria. Por um momento ficou sem reação, apenas processando o que acabara de ouvir. "O que fez você mudar de ideia?" perguntou finalmente. "Várias coisas. Conversei muito com meus pais, que me deram perspectiva. Pensei na nossa filha, no tipo de família que quero para ela." Yara fez uma pausa. "Mas principalmente, percebi que o homem por quem me apaixonei, aquele que conheci no mercado, que me acompanhou ao garimpo, que discutia sobre as árvores da floresta, esse homem é real, independentemente do nome ou conta bancária." Renato sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Obrigado por essa chance. Prometo que não vou desperdiçá-la. Tenho condições", continuou Yara, seu tom agora mais sério. "Primeira, honestidade total daqui para frente. Nada de segredos, nada de meias-verdades. Absolutamente. Segunda, quero conhecer sua vida em São Paulo. Se vamos estar juntos, preciso entender de onde você veio, quem você era antes." Renato assentiu, surpreso com o pedido. "Claro. Você pode vir comigo agora, se quiser." "Não dessa vez. Tenho compromissos aqui que não posso adiar, mas na próxima, sim." Ela respirou fundo. "E terceira, sobre sua proposta da fundação. Quero fazer isso, mas do nosso jeito. Não como caridade, mas como um projeto sério, com impacto real." "Era exatamente o que eu tinha em mente", respondeu Renato, um sorriso se formando em seus lábios. "Uma parceria verdadeira." Naquela noite, pela primeira vez desde a descoberta de sua identidade, Yara ficou. Deitados na cama, conversaram sobre o futuro, sobre os planos para a fundação, sobre nomes para a filha. A proximidade física, após semanas de distanciamento, era ao mesmo tempo estranha e familiar, como voltar para casa após uma longa viagem. Na manhã seguinte, Renato partiu para São Paulo com o coração mais leve, apesar dos desafios que o aguardavam. No aeroporto, Yara o abraçou com força. "Volte logo", sussurrou em seu ouvido. "Estaremos esperando." Em São Paulo, a realidade de sua antiga vida o atingiu com força. A cobertura nos jardins, os carros de luxo na garagem, os seguranças, o tratamento reverencial dos funcionários. Tudo parecia excessivo, quase obsceno depois dos meses de simplicidade em Manaus. A entrevista coletiva foi agendada para o dia seguinte. Antes disso, Renato reuniu-se com Osvaldo e a diretoria da empresa para discutir a situação. Explicou brevemente onde estivera e o que pretendia para o futuro. "Não estou abandonando a empresa", garantiu aos executivos preocupados. "Apenas reorganizando minhas prioridades. A partir de agora, dividirei meu tempo entre São Paulo e Manaus." Alguns diretores pareciam céticos, outros abertamente contrários à ideia. Renato os entendia. Na cultura corporativa tradicional, o CEO era esperado a dedicar sua vida à empresa, sacrificando tudo o mais. "Senhores", disse finalmente, "passei os últimos meses vivendo uma vida completamente diferente, longe dos privilégios e do poder que temos aqui. Essa experiência me transformou de formas que ainda estou descobrindo. Mas uma coisa está clara:
Não quero mais ser definido apenas pelo meu trabalho ou pela minha conta bancária. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas Renato continuou. Isso não significa que negligenciarei minhas responsabilidades. Pelo contrário, acredito que essa nova perspectiva me torna um líder melhor, mais conectado com a realidade da maioria das pessoas. E tenho um projeto que, acredito, pode abrir novos caminhos para a empresa. Foi então que apresentou a ideia da Fundação para Garimpo Sustentável, explicando como a Vasconcelos Tech poderia desenvolver tecnologias específicas para o setor, promovendo práticas mais responsáveis e melhorando a vida das comunidades envolvidas. Não é apenas filantropia, concluiu. É uma oportunidade de negócio com propósito, algo que pode transformar a imagem da empresa e abrir novos mercados. A ideia foi recebida com interesse cauteloso. Alguns diretores vislumbraram o potencial, outros permaneceram céticos, mas todos reconheceram que havia uma visão clara por trás da proposta. Após a reunião, Osvaldo acompanhou Renato até a cobertura. O advogado, que o conhecia desde a infância, parecia ainda tentar processar todas as mudanças. Essa mulher deve ser realmente especial, comentou enquanto tomavam um drink na varanda. Ela é, confirmou Renato, sorrindo ao pensar em Yara. Mas não é só por ela que estou fazendo isso. É por mim também, pela pessoa que descobri que posso ser. Osvaldo assentiu, pensativo. Seu pai ficaria orgulhoso, sabia? Não pelo império que você construiu, mas por ter coragem de seguir seu próprio caminho. As palavras tocaram Renato profundamente. Seu pai, falecido há quase 10 anos, havia sido um homem complexo, ambicioso e determinado nos negócios, mas também dotado de uma integridade rara no mundo corporativo. Espero que sim, murmurou, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. De repente, São Paulo parecia-lhe estranhamente pequena, comparada à imensidão da Amazônia. No dia seguinte, a entrevista coletiva foi um sucesso. Renato apareceu renovado, confiante, explicando que estivera em um período sabático, reavaliando o futuro da empresa em um mundo em rápida transformação. Anunciou novos projetos, incluindo a iniciativa de tecnologias para garimpo sustentável, que foi recebida com interesse pela imprensa. Ao final do dia, as ações da empresa haviam se recuperado e a crise imediata estava controlada. Renato, porém, sabia que o verdadeiro desafio apenas começava: equilibrar duas vidas, duas realidades que pareciam tão distantes uma da outra. Na véspera de seu retorno a Manaus, enquanto arrumava a mala, recebeu uma ligação de Yara. Como estão as coisas por aí? Perguntou ela. Estranhas, admitiu Renato. É como se eu estivesse visitando a vida de outra pessoa. E aí, como vocês estão? Bem, sua filha anda inquieta hoje, não para de chutar. O uso da expressão sua filha não passou despercebido. Era a primeira vez que Yara se referia ao bebê dessa forma, uma pequena, mas significativa mudança de linguagem que sugeria aceitação, inclusão. Mal posso esperar para voltar, disse Renato. Tenho tantas ideias para discutirmos sobre a fundação. E eu tenho novidades, respondeu Yara. Conversei com alguns líderes comunitários sobre o projeto. Eles estão cautelosamente interessados. A conversa fluiu naturalmente, como nos velhos tempos. Ao desligar, Renato sentiu uma certeza crescente de que estavam no caminho certo, apesar de todos os obstáculos. Na manhã seguinte, pronto para partir, fez uma última ligação. Para Marcelo, seu amigo reencontrado em Belém. E então, voltando para a selva amazônica, brincou Marcelo ao atender. Sim, mas agora levando um pouco da selva de pedra comigo, respondeu Renato. Queria te agradecer pela conversa em Belém. Fez mais diferença do que você imagina. Disponha. Antropólogos servem para isso, nos fazer questionar as estruturas que tomamos como garantidas. Renato riu. Tenho um favor para pedir. Estou montando uma equipe para um projeto de garimpo sustentável na Amazônia. Precisamos de alguém que entenda as dinâmicas sociais das comunidades. Interessado? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Isso é sério? Porque se for, seria o projeto dos meus sonhos. Completamente sério. Te envio os detalhes por e-mail. 6 meses se passaram desde o retorno de Renato a Manaus. A vida havia encontrado um novo ritmo, um equilíbrio delicado entre dois mundos
que antes pareciam irreconciliáveis. 3 semanas em São Paulo, 3 semanas em Manaus. Essa era a rotina que estabelecera, alternando entre suas responsabilidades na empresa e sua nova vida na Amazônia. Em Manaus as coisas haviam mudado consideravelmente. Renato e Yara não viviam mais no pequeno apartamento no centro, mas em uma casa confortável, embora não luxuosa, próxima à Ponta Negra. A escolha do local havia sido cuidadosa, um bairro residencial tranquilo, longe do ostracismo dos condomínios de alto padrão, mas com espaço suficiente para a família que estava prestes a aumentar. A casa, com sua varanda ampla e jardim sombreado por árvores frutíferas, tornara-se não apenas um lar, mas também o centro de operações da recém-criada Fundação Águas Claras. O projeto, idealizado por Renato e Yara, ganhava forma rapidamente. Já contavam com uma equipe de 15 pessoas, incluindo Marcelo, que se mudara de Belém para coordenar as relações com as comunidades. Naquela manhã de domingo, a casa estava especialmente movimentada. Yara, agora no 9º mês de gravidez, supervisionava os últimos preparativos do quarto do bebê, enquanto discutia por telefone os detalhes de um projeto piloto em uma comunidade garimpeira no Rio Madeira. Não, Marcelo, precisamos das licenças ambientais antes de qualquer intervenção, explicava ela, a mão livre apoiada nas costas para equilibrar o peso da barriga. Sei que a burocracia é frustrante, mas não podemos dar margem para críticas. Renato a observava da porta, admirando sua energia e determinação, mesmo nos estágios finais da gravidez. Havia algo profundamente inspirador na forma como Yara conduzia a fundação, com a mesma paixão e integridade que demonstrara em seu trabalho anterior, mas agora com recursos e alcance muito maiores. A reunião com a Secretaria do Meio Ambiente foi remarcada para terça-feira, informou Renato quando ela desligou. Quer que eu vá sozinho? Yara fez uma careta. De jeito nenhum. A menos que sua filha decida nascer antes disso, estarei lá. Esse projeto é importante demais. Ele sorriu, aproximando-se para beijá-la suavemente. Sua determinação é assustadora, sabia? Tenho que ser determinada. Estou lidando com burocratas, empresários e garimpeiros. Sem falar em um certo bilionário teimoso. O comentário feito em tom de brincadeira demonstrava como sua relação havia evoluído. O que antes era um assunto tabu, a fortuna de Renato, agora podia ser mencionado com naturalidade, até mesmo com humor. A jornada não havia sido fácil. Nos primeiros meses após a reconciliação, houve momentos de tensão e dúvida. A visita de Yara a São Paulo, 2 meses após a entrevista coletiva, fora particularmente desafiadora. Confrontada com a magnitude da vida anterior de Renato, a cobertura luxuosa, os funcionários, as festas da alta sociedade, Yara sentira-se momentaneamente deslocada, como se tivesse entrado em um mundo ao qual não pertencia. É tudo tão excessivo, comentara ela na primeira noite observando a vista panorâmica da cidade iluminada. Era a minha gaiola dourada, respondera Renato. Bonita de se ver, mas ainda assim uma prisão. Aquela viagem marcara um ponto de virada. Yara conhecera Osvaldo, que inicialmente a recebera com desconfiança, temendo que fosse apenas mais uma interesseira, mas logo se rendera ao seu caráter direto e sua inteligência afiada. Conhecera também alguns dos amigos mais próximos de Renato, incluindo Bianca, sua ex-namorada, que surpreendentemente se tornara uma aliada na transformação da imagem pública da empresa. Mais importante, Yara vira Renato em seu antigo ambiente, nas reuniões corporativas, nas negociações, no trato com pessoas poderosas, e reconhecera que, mesmo ali, ele permanecia o homem por quem se apaixonara. Diferente talvez, mais assertivo e dominante, mas ainda guiado pelos mesmos valores fundamentais. De volta a Manaus, começaram efetivamente a construir uma vida juntos. A fundação tomava forma, com Yara liderando a parte técnica e Renato mobilizando recursos e conexões políticas. O projeto atraíra a atenção de organizações internacionais e até mesmo de outras empresas do setor, que viam ali um modelo potencial para suas próprias operações. Enquanto isso, preparavam-se para a chegada da filha, que decidiram chamar de Clara, nome escolhido não apenas por sua beleza,
mas também pelo simbolismo, clareza, transparência, luz. Valores que agora guiavam sua relação e seus projetos. Terminei de montar o berço, anunciou Renato, interrompendo suas reflexões. Quer ver? Yara sorriu, seguindo-o até o quarto decorado em tons suaves de verde e amarelo. O móvel de madeira sustentável, produzido por uma cooperativa de artesãos ribeirinhos apoiada pela fundação, ocupava o centro do espaço. Ficou perfeito, aprovou ela, passando a mão pela madeira polida. Clara vai adorar. Se puxar ao pai, vai reclamar que não tem sistema de som embutido e iluminação automatizada, brincou Renato. Se puxar a mãe, vai preferir dormir em uma rede de qualquer jeito. Riram juntos, compartilhando aquele momento de expectativa e nervosismo que todos os pais de primeira viagem conhecem bem. O celular de Renato tocou, interrompendo o momento. Era Osvaldo. Desculpe ligar no domingo, começou o advogado, mas acabei de receber a proposta final da Minerva International. Eles querem fechar a parceria amanhã. A Minerva era uma das maiores empresas de mineração do mundo, interessada em financiar a expansão dos projetos da Fundação Águas Claras, em troca de acesso às tecnologias desenvolvidas para a extração sustentável. Envie os documentos por e-mail. Vou revisar hoje à noite e te retorno, respondeu Renato, desligando em seguida. Boas notícias? Perguntou Yara, que havia se sentado na poltrona de amamentação instalada ao lado do berço. Parece que sim. Se a Minerva entrar com o financiamento prometido, podemos expandir o projeto para mais 5 comunidades até o final do ano. Yara assentiu, uma expressão pensativa no rosto. É incrível como as coisas mudaram em tão pouco tempo. Há um ano eu estava lutando para conseguir recursos mínimos para um único projeto piloto. Agora temos multinacionais disputando para participar. O mérito é seu, disse Renato, sentando-se no braço da poltrona. Seu conhecimento, sua paixão pelo trabalho. Eu só ajudei a abrir algumas portas. Portas muito grandes, ela sorriu, mas logo ficou séria novamente. Às vezes me pergunto se não estamos indo rápido demais, se não estamos criando expectativas que não conseguiremos cumprir. Era uma preocupação legítima. O sucesso inicial da fundação atraíra a atenção nacional e internacional. Reportagens em revistas especializadas, convites para palestras, propostas de parcerias. Tudo acontecia em um ritmo acelerado que contrastava com a natureza necessariamente lenta e cuidadosa do trabalho de campo. Entendo sua preocupação, respondeu Renato. Mas lembre-se que não estamos sozinhos nessa. Temos uma equipe incrível, pessoas que compartilham nossa visão. E mais importante, temos as próprias comunidades como parceiras, não como objetos passivos de um projeto. Yara sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras dele. Era uma das muitas formas como haviam crescido juntos nos últimos meses. Ela aprendendo a pensar em escala maior, ele aprendendo a valorizar o conhecimento local e os processos orgânicos. Você está certo, concedeu ela. É que às vezes ainda me sinto como aquela garota do interior, filha de garimpeiro, tentando provar que pertence à mesa onde as decisões são tomadas. Você não apenas pertence à mesa, Yara. Você está redesenhando a mesa inteira. Naquela noite, após um jantar tranquilo, sentaram-se na varanda para apreciar a brisa que vinha do Rio Negro. Era um hábito que haviam cultivado. Esses momentos de quietude compartilhada antes de dormir. Às vezes conversavam sobre os projetos da fundação, às vezes sobre os preparativos para o bebê, às vezes simplesmente ficavam em silêncio, apreciando a presença um do outro. Tenho algo para você, disse Renato, entregando a Yara um pequeno pacote embrulhado em papel simples. O que é isso? Não é meu aniversário. Abra e descubra. Dentro do pacote havia uma caixa de madeira entalhada com motivos indígenas. Ao abri-la, Yara encontrou um pingente de ouro em forma de folha, delicado e brilhante, pendurado em uma corrente fina. É lindo, murmurou ela, admirando o trabalho artesanal. Foi feito por um ourives da comunidade Três Corações, explicou Renato. Com o primeiro ouro extraído utilizando as técnicas que desenvolvemos na fundação. Ouro sem mercúrio, sem devastação. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas. O presente não era apenas uma joia, mas um símbolo de tudo que haviam construído juntos, de como haviam transformado suas vidas
e começado a transformar a realidade de outras pessoas. Tem uma inscrição atrás, continuou Renato. Yara virou o pingente e leu as palavras gravadas na parte de trás. O verdadeiro tesouro. É perfeito, disse ela, a voz embargada pela emoção. Me ajuda a colocar? Enquanto Renato fechava o fecho delicado em sua nuca, Yara sentiu uma contração súbita e forte. Ofegou levando as mãos à barriga. O que foi? Perguntou Renato alarmado. Acho que sua filha decidiu que era hora de conhecer o mundo, respondeu Yara, com um misto de dor e excitação no rosto. As horas que se seguiram foram um turbilhão. A corrida para a maternidade, as contrações cada vez mais frequentes, a adrenalina e o nervosismo. Renato, que já havia enfrentado crises corporativas e negociações multimilionárias sem perder a compostura, sentia-se completamente despreparado diante do milagre do nascimento. No quarto de parto, segurando a mão de Yara enquanto ela respirava ofegante entre contrações, Renato foi invadido por uma clareza súbita. Todas as riquezas que acumulara ao longo da vida, todos os sucessos empresariais, todas as conquistas materiais, nada se comparava ao que estava prestes a vivenciar. Você consegue, meu amor, encorajou, enxugando o suor da testa de Yara. Estamos quase lá. Após o que pareceu uma eternidade de esforço e dor, o choro agudo de Clara ecoou pela sala. A pequena foi colocada nos braços da mãe, uma criatura minúscula e perfeita, com os olhos escuros de Yara e, surpreendentemente, um tufo de cabelos claros que lembrava Renato quando criança. Ela é incrível, sussurrou ele, tocando com reverência a mãozinha diminuta, que se fechou instintivamente ao redor de seu dedo. Vocês duas são. Nos dias que se seguiram, instalados em um quarto privativo da maternidade, Renato e Yara receberam a visita de amigos e familiares. Os pais de Yara, emocionados com a primeira neta, trouxeram amuletos tradicionais ribeirinhos para proteger a pequena. Osvaldo, que voou especialmente de São Paulo, parecia desconcertado diante do bebê, mas visivelmente tocado pela cena familiar. Marcelo, sempre o acadêmico, trouxe um livro sobre tradições de parto entre os povos indígenas da Amazônia, que Yara recebeu com genuíno interesse. Mesmo Bianca, a ex-namorada de Renato, enviou um delicado arranjo de flores com um cartão de congratulações. Na noite antes da alta hospitalar, enquanto Yara descansava e Clara dormia no bercinho ao lado da cama, Renato sentou-se junto à janela, observando as luzes de Manaus ao longe. Pensou na jornada extraordinária que o trouxera até ali, da solidão dourada de sua cobertura em São Paulo, ao calor acolhedor dessa nova família. Lembrou-se de como tudo começara. A frustração com relacionamentos vazios, a decisão impulsiva de fingir ser outra pessoa, as dezenas de encontros fracassados antes de conhecer Yara no mercado. Quantas coincidências, quantas pequenas decisões haviam conspirado para trazê-lo exatamente a este momento, a esta vida que nunca imaginara para si. Em seu devaneio, não percebeu imediatamente que Yara havia acordado e o observava. "No que está pensando?" perguntou ela suavemente. "Em como somos sortudos", respondeu ele, aproximando-se para sentar na beira da cama. "Em como a vida é imprevisível." Yara sorriu tomando sua mão. "Lembra daquela nossa conversa sobre as árvores da floresta? Como elas se comunicam pelas raízes, formando uma rede invisível." "Lembro. Acho que somos assim agora. Você, eu, Clara, nossas raízes estão conectadas. Não importa onde estejamos fisicamente, estaremos sempre ligados." Renato sentiu o peso daquelas palavras, a profundidade do compromisso que elas representavam. Não era apenas um sentimento romântico, mas uma verdade fundamental que agora estruturava sua existência. "Quando voltei para São Paulo pela primeira vez", confessou, "tive medo de que não conseguiríamos conciliar esses mundos tão diferentes, que você se sentiria deslocada lá, ou que eu me entediaria aqui quando a novidade passasse. E agora? Agora entendo que não são mundos separados. São facetas da mesma vida, nossa vida." Ele fez uma pausa, olhando para Clara que dormia serenamente. "Quero que nossa filha cresça entendendo isso,
que ela possa transitar entre o apartamento em São Paulo e a casa dos avós na comunidade ribeirinha, entre salas de reunião corporativas e acampamentos à beira do rio. Que ela veja valor em todas essas experiências. Ela vai, assegurou Yara, porque terá pais que valorizam tanto o conhecimento ancestral quanto a inovação tecnológica, que respeitam tanto o trabalho manual quanto o intelectual. Naquele momento, como se sentisse que falavam dela, Clara abriu os olhos e soltou um pequeno ruído. Renato a pegou cuidadosamente no colo, ainda maravilhado com o quão leve e frágil ela era. Bem-vinda ao mundo, Clara Vasconcelos Santos, murmurou contra os cabelos finos da filha. Um mundo cheio de contradições e desafios, mas também de possibilidades infinitas. Yara observava a cena com olhos brilhantes de emoção. O pingente de ouro em forma de folha reluzia suavemente à luz suave do abajur, um lembrete constante da jornada extraordinária que os trouxera até ali e dos novos caminhos que ainda estavam por descobrir juntos. Na manhã seguinte, deixaram a maternidade como uma família. Enquanto o carro seguia pelas ruas de Manaus em direção à casa na Ponta Negra, Renato olhou pela janela para o Rio Negro, suas águas escuras fluindo majestosamente. Como aquele rio poderoso, a vida seguia seu curso, às vezes turbulenta, às vezes serena, mas sempre em movimento, sempre carregando consigo as histórias daqueles que se atrevem a navegar suas correntes.